Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 37. Fora da caridade não há salvação. Terminado o dia ao lado da pobre Meire, a noite esperava os membros do Centro Espírita para o trabalho regular no atendimento dos desencarnados necessitados de uma palavra de amor e compreensão. No estado de ânimo em que se encontrava, a pobre médium não estava nos melhores dias, vivenciando a mediunidade não como um apostolado, mas como um compromisso com dia e hora marcados. Meire se encomendava aos tratos dos amigos espirituais que deveriam ter o trabalho de, abre aspas, fazer-lhe uma limpeza, fecha aspas, antes de se começarem as tarefas da noite. Como a maioria dos médiuns invigilantes ou despreparados para o mandato mediúnico, ela não passava de uma sensitiva, dessas que não se tornaram responsáveis por si mesmas, policiando suas condutas mentais, suas palavras, exercitando a humildade diariamente, o controle das emoções, a capacidade de compreender os erros alheios, adotando uma postura de correção íntima. Meire vivia como o mundo a empurrava e, na sua visão imatura, acreditava que os espíritos deveriam protegê-la, inclusive contra entidades que a envolvessem. Quando chegou ao centro espírita, estava exausta, não havia feito uma prece sequer antes de se oferecer a Jesus e aos espíritos. Ai, seu Jurandir, eu preciso de um passe. Hoje meu dia foi um desastre completo. Se não fosse a doutrina, não sei o que teria feito. Graças a Deus, a gente tem o Espiritismo e pode contar com os seus ensinos para não perder o controle. Mas mesmo assim, acho que estou carregada. Meu chefe é um homem muito difícil e é um curso de paciência. Minha empregada é uma desastrada. Meu filho teve um, abre aspas, piripaque, fecha aspas. Tenho que atender um povo sem educação. Tudo isso vai desgastando a gente que, como médium, acaba pegando tudo de ruim que os outros trazem. Ao seu lado estavam Jerônimo e Adelino, que desde as primeiras horas da manhã puderam acompanhá-la e observar qual havia sido efetivamente a verdade. Os dois se entreolharam com um sorriso que dizia muito mais do que milhares de palavras. Que coragem ela tinha de se colocar na posição de vítima do mundo, jogando a responsabilidade de seu estado geral nas costas das pessoas, de uma forma ou de outra, haviam demonstrado ser muito melhores do que ela própria, e fazia isso sem ficar vermelha de vergonha. É que a pessoa, quando se vicia na mentira, nos exageros da autocomiseração, perde o bom senso e passa a se esconder atrás de desculpismos intermináveis, com os quais espera obter a compaixão alheia, ficando na condição de, abre aspas, coitadinha, fecha aspas. Jurandir, que já conhecia a personalidade exagerada de Meire, encaminhou-a ao passe magnético para ver se, com esse atendimento, ao menos lhe garantia um pouco de equilíbrio e calma para os trabalhos da noite. Realmente, a mulher era um verdadeiro caminhão de lixo. As vibrações degeneradas, a raiva vivida e exteriorizada em palavras e olhares, pensamentos e emoções vis, fustigavam sua atmosfera psíquica
além de atrair uma grande quantidade de espíritos que necessitavam de amparo. Os 2 amigos que a secundaram naquela jornada diária se acercaram de Ribeiro e Bezerra no salão dos trabalhos mediúnicos para relatarem as observações. E então, meus filhos, como foi o primeiro dia? Muito instrutivo, paizinho, exclamou Adelino. Pudemos observar como a rotina humana é administrada pelas criaturas, como se as exortações do Evangelho fossem água cristalina somente para os momentos do culto. Fora dele, a maioria das pessoas prefere servir-se do fel do destempero, do lodo da raiva, da mentira, da acusação injusta. Então, pudemos observar a imensa quantidade de oportunidades do bem que nossa irmã desperdiçou pela vivência dos velhos defeitos na convivência do dia a dia. O orgulho, o egoísmo e os daí decorrentes. E o mais interessante, completou Jerônimo, é que ela se apresenta aqui a pedir passe magnético, acusando o mundo à sua volta e culpando a todos pelos seus males pessoais. Não bastava nada ter feito para aplicar o evangelho que conhece de ouvir e ler, vem tornar-se peso, exigindo a cooperação de encarnados e desencarnados para que resolvam o seu problema. É a velha história de recorrer ao Pai para que Ele nos abasteça dos bens que nós deveríamos estar produzindo. Observando-os assim, francos, mas sem hostilizarem a irmã que acompanharam, Bezerra completou: e olha que nossa irmãzinha já melhorou em várias áreas de sua personalidade. A maioria dos encarnados está numa vida de faz de conta. As pessoas estão vivendo para o cemitério, ao as coisas da terra, tentam resolver seus problemas no imediatismo, inventam desculpas, mentem e tergiversam, se permitem uma conduta sem pudores ou valores elevados, se isso se fizer necessário a conquista dos bens do mundo, que tanto disputam até os limites da sepultura, onde são obrigados a abandoná-los em definitivo. Quando, no entanto, as pessoas vivem para a eternidade, observam a durabilidade da vida verdadeira e não perdem tempo com as condutas mentirosas, mesquinhas, iludindo-se com falsas expectativas. Por isso, encontram motivação suficiente para viver experiências melhor definidas nos valores que defendem, nos princípios que cumprem, nas virtudes que ostentam, e desenvolvem coragem suficiente para fazer isso, mesmo quando tais atitudes os coloquem contra a maré da maioria, mesmo que sejam criticados, ironizados e tomados por tolos. A falta de firmeza da vontade na escolha deste caminho reto pode fazer a criatura desperdiçar as melhores oportunidades de crescimento. O horário anunciava a necessidade de se prepararem para o trabalho. Naquela noite, Bezerra falaria através de Dalva, exortando a todos a continuidade das lutas no bem, no aproveitamento das horas, sobretudo falando acerca da caridade, cujo capítulo respectivo de O Evangelho segundo o Espiritismo competia aos encarnados ler e comentar antes do trabalho mediúnico. Assim, o texto do capítulo 15 da obra básica da doutrina espírita se fez ouvir, exortando os seres humanos a buscarem a salvação através da prática da caridade. Então, dirá o rei
aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, para os justos, para a vida eterna. Após a leitura e os rápidos comentários dos presentes sobre a passagem de Mateus, a prece harmonizou o ambiente, preparando os médiuns para o início do serviço da mediunidade, sempre inaugurado pela palavra da entidade amiga responsável pela instituição. Naquela oportunidade, entretanto, Ribeiro havia cedido essa tarefa ao nobre médico dos pobres, que, junto à médium com quem mais se afinizava, falaria sobre tão importante tema evangélico. Abre aspas. Em vão, os homens têm lido as sagradas escrituras, buscando vaticínios, revelações ou a solução de mistérios da fé, como alguém que, olhando para o céu, procura pela luz, mas é incapaz de reconhecer a claridade do sol. Em inúmeras passagens evangélicas, encontram-se dispostas as orientações do Cristo acerca da estrada reta, do caminho da iluminação, das condições para a conquista da chamada salvação. Os capítulos e versículos das Escrituras nos oferecem verdadeiro manancial de passagens bíblicas, nas quais a palavra lúcida do Divino Mestre assegura o roteiro da salvação a qualquer um que tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. No entanto, ainda assim, boa parte da humanidade cristã tem se debruçado sobre estas frases sem lhes identificar a luz meridiana a fluir de cada sílaba, procurando decorar-lhes o fraseado sem entender-lhes a essência. Por tal estrabismo, ingênuo em algumas circunstâncias, mas deliberado na maioria dos casos, poucos têm se valido de exortações tão lúcidas quanto de alertas tão oportunos. Então, interesses de ordem material interferem nas pregações, nas interpretações
nos entremeios morais para desnaturar a autenticidade da mensagem cristã, sempre visando a conquista do reino do mundo em detrimento do acesso ao reino de Deus. A passagem evangélica desta noite não deixaria margem a nenhum equívoco, não fosse a malícia dos homens a reduzir o conceito mais nobre à sua expressão pecuniária mais sórdida. Observemos o extremo cuidado e zelo do celeste amigo ao informar como fazer para que no momento da separação das almas a seleção se fizesse por critério muito claros. Tive fome e me deste de comer, compartilhar o alimento que se possua. Tive sede e me deste de beber, dividir o cantil com a necessidade de outrem. Tive necessidade de alojamento e me alojaste. Acolher o desamparado no momento do desamparo, abrindo o campo do egoísmo e o oásis do lar para um sofredor em uma condição de carência transitória. Estive nu e me vestiste, compartilhar a roupa que possua com alguém que se viu desprotegido na própria carne em um momento de desdita qualquer. Estive doente e me visitaste, atenção com o sofrimento alheio na hora difícil da dor e do isolamento. Estive na prisão e vieste me ver, compaixão diante de quem cometeu um delito, ao invés de julgamento e aversão pela criatura faltosa. Se observarem com clareza, todas estas atitudes não envolvem dinheiro. Não encontramos Jesus dizendo: tive fome e comprastes um lanche para mim. Tive sede e me pagaste um refresco. Tive necessidade de alojamento e me alugaste um hotel. Estive nu e me comprastes uma roupa. Estive doente e me pagaste o remédio. Estive preso e contratastes um defensor para me tirar da cadeia. O dinheiro parece não fazer nenhuma diferença na exortação da caridade a que o Cristo se refere. Ao contrário, tudo está ligado a uma postura de doação do espírito diante da dificuldade de seus semelhantes, combatendo o vilão que se chama egoísmo. O egoísta faz de tudo para resumir a caridade a alguns trocados, porque lhe é mais fácil abrir o bolso do que ceder de seu tempo, de sua atenção, de seu conforto, de seu luxo, de sua abundância, de seu refúgio. É mais simples ao ególatra tomar uma ínfima parte de seu patrimônio para se desculpar dizendo que fez a sua parte. Então, dizemos para nós mesmos que praticamos a caridade e por causa disso merecemos as bênçãos do céu. No entanto, nada mais fizemos que dar coisas para não darmos de nós. O esforço de Jesus nesse sentido é incisivo. Trata de nos ensinar que a salvação depende de nos ofertarmos em tudo o que fizermos pelos outros. Mais proveito obtém para si mesmo aquele que já aprendeu a dividir o prato de comida que tem diante de si com um faminto que o busca pessoalmente, do que aquele que, com seus milhões, financia um grande programa de abastecimento através da doação de cestas de alimento a pessoas que ele nunca viu nem haverá de ver. Há pessoas cuja caridade consiste no árduo esforço de assinar uma folha de cheque. Aí está a desnaturação do ensinamento cristão. Do alto das pregações religiosas, os representantes do culto viram a oportunidade de enganar os fiéis com a ideia de que a caridade era dar para a igreja, para o templo, para o centro espírita, para os pobres.
Tal pregação lhes garantiu o enriquecimento material e a conquista de poderes mundanos, sem, no entanto, tornar melhores os fiéis que, ao se desfazerem de certa parte de seu patrimônio, o fazem como alguém que está depositando em um fundo de investimento, ao invés de se o fazerem pela bondade espontânea de seus corações. Geralmente, é a cobiça que tem motivado a maioria das atitudes caridosas, fundamentadas no sonho de um lugar melhor, à custa das moedas espalhadas na terra. Estaria então o reino de Deus dependente dos cofres humanos? Teria sido essa a recomendação do Cristo? Os eleitos seriam os esbanjadores de dinheiro e não os demais? Claro que não. Essa foi a deturpação que os homens fizeram a exortar seus irmãos a uma caridade de dar coisas, bens, comida, roupa, alojamento, como se a caridade ou o dar se esgotasse nele mesmo. Nada disso está registrado no ensinamento evangélico. A caridade não é um objetivo que se esgota na assinatura de um papel valioso, na entrega de pratos repletos de alimento, na compra e distribuição de cobertores, dispensando os que fazem isso da obrigação de serem bons. Então, meus filhos, estejam atentos ao entendimento da essência, porque, em verdade, a salvação existe, mas para aqueles que, entendendo a caridade como um meio, aceitam ser esculpidos por ela, dando coisas, comprando alimentos, roupas, remédios, se lhes é possível fazer isso com os recursos que possuam, mas acima disso, tornando-se caridosos pela prática pessoal e direta do dar-se nas coisas. Aquele que se limita a dar coisas é o investidor que, ao tilintar das moedas, espera a aprovação de sua entrada no paraíso. Aquele que se dá é o que, mesmo sem esperar o paraíso, é convocado para nele penetrar pela força das preces que os infelizes elevam a Deus a seu benefício. Isso porque deu-se no pedaço de pão, no copo de água, na roupa, no teto, na saúde, no tempo, compartilhando o próprio ser, solidário e fraterno, com aquele a quem faltava. Os que fizeram isso, esses encontrarão o juízo favorável na hora da separação das ovelhas e dos bodes. Que Jesus nos perdoe a ignorância e a pouca vontade em seguirmos suas lições, mas que nos ajude a abrirmos os olhos para a compreensão de tais verdades. Fecha aspas. Encerrada a mensagem do amigo de todos, o trabalho de atendimento das criaturas desencarnadas teve início, coordenado pelos servidores do mundo invisível, que acercavam dos médiuns as entidades sofridas, revoltadas, maliciosas, aflitas, doentes autorizadas a se comunicarem na noite. Sobre a instituição jorrava a luz proveniente do infinito, marco de esperança e paz, como âncora na turbulenta face planetária, agitada pelas inumeráveis contendas físicas e morais da transformação indispensável. Aproximando-se dos amigos que o esperavam para a continuidade das lições, Bezerra continuou comentando as lições. As escolhas dos homens os levaram a este estado de desajuste coletivo, no qual, a benefício deles mesmos, a dor que produzem se incumbirá de selecioná-los. Estamos no limiar de um aprofundamento do bisturi da verdade na chaga da ilusão.
com a superpopulação em sintonia com os padrões mais inferiores da vida, o ambiente pestilento de pensamentos e sentimentos desajustados, cria o, abre aspas, caldo apetitoso, fecha aspas, a abastecer e nutrir toda a gama de bacilos psíquicos e de seus correspondentes materializados, favorecendo o surgimento periódico e em escala mundial de epidemias e surtos generalizados, através dos quais a justiça do universo acelera a separação. Neste processo, cada qual será responsável pelo equilíbrio protetor ou pelo campo aberto à instalação da enfermidade em seu grau de nocividade ou pestilência mais grave ou fatal. O entendimento dos mecanismos espirituais na raiz das enfermidades do corpo facilitará aos que tenham conhecimentos nessa área a manter o equilíbrio, os cuidados essenciais para não se misturarem ao campo enfermiço dos desajustados pelo pavor, pelo medo da morte, pela paranoia do contágio, pela certeza do fim. A maioria das pessoas não está preparada para o momento doloroso do julgamento seletivo. No entanto, os que estiverem perseverantes no bem, ainda que contraiam os bacilos naturalmente transmissíveis pelos meios físicos variados, possuirão a estrutura biológica em equilíbrio para sustentar a luta vitoriosa contra a virulência, sem desprezo pelos tratamentos medicamentosos eventualmente disponíveis, decorrentes do esforço da medicina e da farmacologia. Trata-se de um trabalho de amadurecimento do espírito e assim suceder-se-ão ondas de dor e sofrimentos físicos, testando o comportamento da humanidade, selecionando os melhores, aqueles que já estejam em outro padrão, para que, mesmo que lhes pereça o corpo carnal e se vejam do outro lado da vida, tenham garantido o prosseguimento de suas trajetórias de crescimento evolutivo no ambiente bendito de uma terra melhorada. Gripes, tuberculoses, cânceres, infecções desconhecidas são engendradas pelos próprios homens e desabam sobre eles em resposta direta ao padrão de seus pensamentos e sentimentos. Daí ser tão importante a transformação real para que os irmãos de humanidade se apressem em obtê-la, sob pena de, como já sabem, não terem mais oportunidade de fazê-lo ainda no presente mundo. Já pensaram, meus filhos, na decepção daqueles que viveram a caridade pelo lado do investimento? Amargarão o arrependimento por milhares de anos. Rompendo o silêncio, ao aproveitar a pausa natural, Adelino dirigiu a palavra ao médico amigo. Querido doutor, aprendemos sempre a necessidade do desprendimento material. Como a lei do universo avaliará o desprendimento se a entrega dos bens materiais não estiver dentro dos padrões da caridade aceitável? Há pessoas que doam fortunas no sincero desejo de melhorar o mundo. Estariam desprovidas de méritos? Observando o sincero interesse, Bezerra afiançou sorrindo. Claro que não, Adelino. O bem, quando feito com unção, nunca é desperdiçado e se transforma em um passaporte para qualquer que o pratique. No entanto, a maioria das pessoas está iludida, imaginando que o céu é uma conquista que se faz na base de quantidades, esquecendo-se de que é no fundamento das qualidades que as suas portas estarão abertas. Pessoas existem
que dão milhões para se fazerem conhecidas, não estão dando nada, investem motivados pela vaidade. Diz o nosso Evangelho que, abre aspas, a prodigalidade não é generosidade, mas frequentemente uma forma de egoísmo. Aquele que atira ouro a mancheias para satisfazer uma fantasia não daria uma moeda para prestar um serviço. Fecha aspas. Citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. Daí, não dever o indivíduo generoso descuidar-se dos próprios exemplos pessoais. Se já se tornou um benfeitor no atacado, não estará dispensado das demonstrações pessoais de desprendimento no varejo da vida, junto aos aflitos que o rodeiam, ao lado dos sofredores que cruzem seu caminho. Essa é a verdadeira prova que atestará estar apto à elevação essencial de sua alma. Isso porque, meu filho, a condição da riqueza é transitória, mas a situação de bondade é definitiva. A primeira está ligada à quantidade, mas a segunda é conquista da qualidade. Observando a compreensão de todos acerca de tais conceitos, Bezerra reiterou os compromissos feitos antes acerca da observação do dia a dia, para que melhor avaliassem, nos homens e nas mulheres, a existência das virtudes importantes para a salvação, segundo os critérios do Evangelho. Aproveitem as lições sobre a caridade e fixem suas próximas observações nas questões ligadas à sua compreensão verdadeira, aconselhou o venerável servidor. Despediram-se então para dar continuidade aos trabalhos, marcando para daí a alguns dias um novo encontro naquele mesmo local, quando as observações finais seriam relatadas. O dia seguinte vivido ao lado dos encarnados reservaria excelente aprendizado aos amigos espirituais.